Você não nasceu para ser depósito de lixo emocional de ninguém. Não está aqui para aguentar tudo calado, engolir humilhações, se moldar ao desconforto alheio, nem carregar o peso de mentes adoecidas ao seu redor. A sua paz não está à venda. O seu silêncio não é submissão e a sua presença não é prêmio para quem vive cuspindo veneno. Você é responsável por proteger o seu espaço, seu tempo, sua mente, e quem não respeita isso não merece lugar algum em sua vida. É hora de entender, manter sua paz é uma escolha de força, não de fraqueza. Você não precisa explodir, se justificar, gritar ou se explicar para quem não está nem aí para a sua saúde mental. Você precisa de estratégia, clareza e domínio. Você precisa de estoicismo, não como uma filosofia abstrata, mas como um estilo de vida afiado, um escudo psicológico, um código de honra que protege sua alma do caos alheio. Quantas vezes você já sentiu que uma única presença bastava para esvaziar sua energia? Quantas conversas carregadas, discussões inúteis, olhares envenenados e silêncios manipuladores você já suportou como se fosse sua obrigação? E o pior, quantas vezes você se culpou por se sentir mal, por tentar agradar, por evitar o confronto, por tentar salvar quem nem sequer quer ser salvo? Pois chegou o momento de virar a chave. O momento de deixar de ser esponja emocional e se tornar fortaleza impenetrável. Os estoicos antigos sabiam disso. Sabiam que o mundo está cheio de mentes desordenadas, pessoas impulsivas, egos feridos que tentam contaminar tudo à volta. E sabiam também que a liberdade verdadeira começa quando você aprende a não reagir como esperam. Quando você domina a si mesmo, ninguém mais te domina. Esse vídeo não é só sobre filosofia. É sobre você recuperar o controle da sua narrativa. É sobre transformar sua irritação em indiferença calculada, sua impulsividade em silêncio estratégico, sua revolta em decisão consciente. Porque no fim, não se trata de vencer uma discussão, mas de vencer a si mesmo. Enquanto você viver dependendo da validação de gente tóxica, estará se arrastando emocionalmente. Enquanto você responder ao ataque com ataque, estará preso no jogo deles. Mas quando você decide que sua paz não está mais disponível para barganha, tudo muda. Eles se perdem, você se encontra. Este vídeo é para quem já cansou de dar chance para quem só oferece desgaste. É para quem está pronto para colocar ordem no caos. E ordem aqui não é gritar mais alto, é agir com sabedoria. É estabelecer limites inegociáveis. É deixar que o veneno fique com quem produziu, porque a verdadeira autoridade não se impõe. Ela se demonstra no silêncio firme, no olhar tranquilo, na mente blindada. Você vai aprender agora 8 maneiras estoicas de lidar com pessoas tóxicas sem perder sua paz. São estratégias afiadas, práticas, testadas por séculos para você aplicar hoje mesmo. Não espere que o outro mude. Mude você. Não busque justiça emocional de quem vive em guerra interna. Busque sua liberdade. Prepare-se para dar um basta, mas um basta sereno, consciente, maduro. Prepare-se para assumir o controle absoluto da sua energia, porque a partir de hoje, ou você lidera a sua mente, ou será liderado pelo caos dos outros. Vamos começar. 1. Identifique sem hesitar a coragem de enxergar quem suga sua energia. Você só pode eliminar o que consegue enxergar, e o que não se nomeia se disfarça. É por isso que o primeiro passo para manter sua paz em ambientes hostis é um só: aprender a identificar sem hesitação quem são os verdadeiros sugadores da sua energia. Porque pessoas tóxicas nem sempre chegam com um aviso. Muitas vezes elas vêm com elogios, presentes, promessas, um sorriso disfarçado de empatia. Elas sabem como manipular, sabem como te prender pelo afeto, pela culpa, pelo histórico. Mas há um detalhe que nunca falha: elas sempre deixam você emocionalmente mais fraco do que antes. Se toda vez que você convive com alguém, sente sua energia drenada, sua mente carregada, seu humor alterado e sua confiança diminuída, então sim, você está diante de uma mente tóxica. E negar isso é o erro que alimenta o ciclo. Você precisa abandonar a ilusão de que todo mundo é só difícil ou mal compreendido. Claro que ninguém é perfeito.
perfeito, mas há uma diferença gigantesca entre alguém que erra tentando acertar e alguém que vive te empurrando para o fundo para se sentir maior. E sabe por que é tão difícil identificar essas pessoas? Porque muitas delas são pessoas próximas. Família, amigos de longa data, colegas de trabalho que convivem com você todos os dias. A proximidade emocional distorce o julgamento racional. Você perdoa rápido demais, ignora sinais claros, minimiza agressões verbais e vai se convencendo de que é coisa da sua cabeça. Mas não é. O estoico sabe. Não se vence um inimigo que você se recusa a reconhecer. E aqui, o inimigo não é a pessoa em si, mas o impacto dela sobre a sua saúde emocional. Você não precisa odiar ninguém para decidir se afastar. Não precisa justificar para o mundo seus limites. Basta perceber o que está sendo comprometido em você por manter essa relação ativa. Não há glória em insistir onde só há desgaste. Você não deve nada a quem insiste em te diminuir, controlar, manipular ou invadir seu espaço. E não é egoísmo se proteger, é sabedoria, é sobrevivência emocional. Comece observando os sinais. Você se sente culpado toda vez que diz não? Essa pessoa te faz sentir insuficiente, incoerente ou ingrato. Toda conversa termina em culpa, discussão ou desgaste. Ela distorce o que você fala, tira sarro das suas escolhas, joga indiretas, mina sua autoestima em nome da sinceridade. Se a resposta for sim, entenda, essa presença não é neutra. Ela está te custando mais do que você percebe, e tudo o que custa sua paz está saindo caro demais. Epicteto dizia: a chave para a liberdade está em saber separar o que depende de você do que não depende. E identificar o impacto que alguém tem sobre você é o início dessa separação. Você não tem controle sobre o comportamento do outro, mas tem total controle sobre sua presença, seus limites e sua disposição de continuar se expondo. O reconhecimento não precisa ser público. Você não precisa expor, confrontar, gritar. Basta admitir para si mesmo: essa pessoa me faz mal. É o bastante. Esse é o grito mais poderoso que você pode dar. Um grito silencioso de lucidez. E a partir disso, começa o verdadeiro movimento estoico, o afastamento estratégico. Mas antes de afastar, você precisa enxergar. Antes de agir, você precisa saber com quem está lidando. E antes de qualquer passo, você precisa escolher a verdade sobre as pessoas, não a versão idealizada delas. Não romantize quem te adoece. Não proteja quem te quebra. Não aceite como normal o que é tóxico. A sua paz vale mais do que qualquer laço que exija sua destruição em troca de pertencimento. Reforce essa frase dentro de você: eu tenho o direito de me afastar de quem me suga. Repita quantas vezes for necessário, porque só quando você se dá esse direito é que começa a recuperar a sua energia. E sem energia, nenhuma filosofia funciona, nenhuma estratégia permanece, nenhuma transformação começa. A coragem de nomear o tóxico é a base para tudo. Identifique sem hesitar, enxergue sem medo. Só assim, o resto da jornada começa. 2. Domine a sua resposta, o poder de não reagir. Se você ainda acredita que o silêncio é fraqueza, você ainda não entendeu o poder do controle emocional. A maioria das pessoas reage, poucas respondem. E quase ninguém domina. Mas o estoico não vive para revidar. Ele vive para manter o controle do próprio reino interior. A sua paz começa onde termina a necessidade de reagir a tudo. Pessoas tóxicas se alimentam da sua reação. Elas provocam, testam, distorcem, zombam, não para obter respostas lógicas, mas para extrair de você o que elas mesmas não têm: equilíbrio, poder e presença. Elas querem que você grite, que você chore, que você se descontrole, porque isso confirma o que elas acreditam, que tem algum tipo de poder sobre você. E se você reage, dá esse poder de bandeja. Epicteto foi claro: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E aqui entra uma verdade que poucos suportam. Você só perde o controle quando entrega a chave emocional da sua mente para outra pessoa. Quando você se permite ser conduzido pelo impulso, não é você quem está decidindo.
É a outra pessoa que está te manipulando sem nem precisar levantar a voz. O poder do estoico está na contenção. Não é que ele não sinta, ele sente tudo, mas escolhe o que expressar. E isso é domínio absoluto. Dominar sua resposta é mais do que não gritar, é não se explicar para quem não ouve, é não se defender de quem já te julgou, é não jogar energia em conversas sem saída, é entender que não reagir é muitas vezes a forma mais alta de superioridade emocional. Mas aqui está o desafio. Tudo dentro de você vai querer responder, porque o ego quer revanche, a emoção quer gritar, o instinto quer morder. E é exatamente nesse ponto que se separa o impulsivo do sábio, o fraco do forte, o comum do estoico. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua paz é o seu argumento mais alto. Seu silêncio é a resposta mais afiada. Sua ausência de reação é o escudo mais forte que existe. Quando você domina sua resposta, você se torna inatingível, intocável, inquebrável. Mas atenção, não reagir não é ser passivo, não é fingir que nada te atinge, é saber o momento exato de agir e, mais ainda, saber quando não vale a pena. Isso é estratégia, isso é guerra silenciosa vencida com inteligência. O verdadeiro estoico não entra em batalhas que não levam à vitória. Ele observa, entende, escolhe. Ele não se desgasta com gente que vive em conflito consigo mesma. Ele recua para preservar sua energia e age quando tem intenção, não quando é provocado. E se você acha que está sendo fraco por se calar, pense melhor. Quem é mais forte? Quem responde na hora, aos gritos, descontrolado, ou quem observa, escolhe o momento e decide com frieza o que merece sua atenção? Dominar sua resposta é uma forma de dizer ao mundo: eu sou o único responsável pelo meu estado interno. E isso assusta, porque a maioria vive no modo reativo, como marionetes emocionais. O estoico vive no modo consciente. Ele é o dono do próprio pulso. Então, da próxima vez que alguém te provocar, tente isso. Inspire fundo, não diga nada. Sinta o impulso, mas não ceda. Olhe nos olhos da pessoa com calma e veja o desespero surgir. Porque quando você não reage, você quebra o jogo. E quem vive do jogo, sem reação, entra em colapso. Reagir é automático. Dominar é escolha. E toda escolha tem um preço. Mas o preço da paz sempre vale mais do que o alívio momentâneo de um desabafo inútil. Repita internamente esse mantra estoico: eu escolho o silêncio que protege, não a resposta que me destrói. Diga isso a cada nova provocação. Torne isso uma armadura invisível. Dominar a sua resposta é o segundo passo da liberdade emocional. Não há paz sem controle, não há controle sem decisão e não há decisão sem autoconsciência. Não lute com palavras contra quem não entende razões. Lute com silêncio contra quem só entende gritos. Essa é a vitória mais alta, a que ninguém vê, mas que você sente na alma. 3. Crie fronteiras invioláveis. Quem entra em sua mente é você quem decide. Você pode viver cercado de caos e ainda assim manter a mente em silêncio. Pode estar entre 1000 pessoas e continuar inteiro. Mas isso só é possível quando você aprende a construir algo que a maioria nunca teve coragem. Fronteiras emocionais, linhas invisíveis, mas inquebráveis. Barreiras mentais, mas firmes como muralhas. Fronteiras estoicas. Não importa quão difícil seja a pessoa ao seu lado, o que importa é: ela consegue entrar na sua cabeça? Ela ainda dita o ritmo da sua paz? Ela ainda tem acesso livre ao seu mundo interno? Porque se tem, então você ainda está vulnerável. E se está vulnerável, ainda não é livre. O estoico entende que o campo mais sagrado da existência é a própria mente. E como todo território sagrado, ele precisa de vigilância, de proteção, de limites. Porque a mente é como um templo. Se qualquer um entra, profana. Se tudo entra, vira bagunça. E se nada é filtrado, tudo contamina. Por isso, você precisa traçar com clareza suas fronteiras. Fronteiras que digam, com firmeza silenciosa: até aqui você vem, daqui para dentro é só meu.
Fronteiras que não precisam de explicação, nem de raiva, nem de gritos. Só de presença, só de postura, só de convicção. E como se faz isso? Primeiro, reconhecendo que você não deve ser acessível para todo mundo, que nem todo convite merece resposta, nem toda opinião deve ser considerada, nem todo ataque precisa de defesa. Você não é obrigado a se abrir para quem não sabe cuidar. Fronteiras são construídas com ações, não com discursos. São percebidas, não anunciadas. Estão no tom da sua voz, na firmeza do seu não, na ausência de justificativas. Estão no fato de que você não cede mais à chantagem emocional, não entra mais em discussões repetitivas, não tolera mais o desrespeito disfarçado de brincadeira. Quando você estabelece uma fronteira, o mundo percebe, e quem não respeita se afasta, porque o invasor emocional não suporta ser impedido. Ele vai tentar burlar, vai tentar culpar, vai dizer que você mudou, que você está frio, difícil, estranho. Mas o que ele não entende é que você não mudou, você despertou, você apenas cansou de viver vulnerável. O estoico não é uma rocha insensível, ele é uma fortaleza pensante. Ele sente sim, mas não se dobra por pressão. Ele ama, mas não se abandona. Ele escuta, mas não se contamina. Ele está no mundo, mas não se perde nele. Construir fronteiras é, muitas vezes, solitário. Você vai parecer duro, indiferente, egoísta, mas não é egoísmo preservar sua paz. É inteligência emocional, é maturidade, é respeito por si mesmo. 2. Fronteiras invioláveis não significam isolamento, significam escolha, significam dizer, eu decido o que entra e o que fica de fora. E isso é poder, um poder que assusta, porque revela que você não é mais manipulável, não está mais disponível para ser esvaziado por dramas alheios, que não precisa mais se explicar o tempo todo. Quando alguém tenta ultrapassar seus limites, teste o seguinte: não reaja, não explique, apenas mantenha o que foi dito. Permaneça firme, sereno, impassível. O silêncio firme é a arma mais elegante contra a insistência tóxica. E a repetição calma é a muralha que ninguém atravessa. Seja claro em tudo, no seu tempo, nos seus valores, nas suas respostas. E se alguém tentar fazer você se sentir culpado por isso, sorria internamente. Isso é sinal de que sua fronteira está funcionando. E quanto mais funcionar, mais sua energia será poupada. Sua mente será limpa e sua paz será restaurada. Repita para si mesmo sempre que necessário: minha paz vale mais do que qualquer aprovação. Essa frase é uma fronteira, é um muro invisível que protege você do jogo emocional de quem vive tentando te invadir. Você pode ser gentil sem ser permissivo. Pode ser acessível sem ser vulnerável, pode amar sem ser invadido, e isso é maturidade estoica. Fronteiras não afastam os bons, elas filtram os ruins, e acima de tudo, lembram você todos os dias. Quem entra na sua mente é você quem decide. 4. Seja o exemplo de ordem. Quando você se eleva, os outros recuam. Você quer saber como silenciar alguém sem dizer uma palavra? Eleve-se, aprume sua postura, estabilize sua voz, clareie seu olhar, organize sua mente. A desordem não sabe lidar com a presença de quem carrega ordem. A confusão foge do que é firme e a bagunça emocional recua diante de quem já não está mais disponível para o jogo. Essa é uma das armas mais poderosas do estoico. A presença. Não é preciso gritar, nem ameaçar, nem confrontar. Basta existir com firmeza, basta respirar com tranquilidade, onde todos esperam caos. Basta manter a compostura quando tudo ao redor é provocação, porque quando você se torna o exemplo de ordem, o ambiente inteiro é forçado a se ajustar ou a se afastar. A maioria das pessoas tóxicas vive em desequilíbrio. Elas se alimentam de reações, de respostas impulsivas, de descontrole. Quando você para de reagir e começa a se elevar, elas não sabem mais como agir. Você escapa da zona de influência delas, você quebra o ciclo e elas perdem o controle. E isso exige uma decisão: parar de querer se igualar a quem te ataca. Você não precisa descer ao nível de ninguém. Sua força está justamente em se manter acima, não por arrogância, mas por lucidez. Não por orgulho, mas por consciência. Porque quem desce para brigar, perde o chão. Mas quem se eleva,
ganha o respeito, até mesmo dos que não gostam de você. Marco Aurélio dizia: se alguém pode me provar que estou errado, eu mudarei minha opinião, mas se não, sigo firme com aquilo que a razão me diz ser certo. Essa firmeza é o que você precisa aplicar em sua vida, não para vencer o outro, mas para vencer o caos interno que ele tenta provocar em você. O estoico entende que não é sobre vencer argumentos, mas sobre manter o equilíbrio. E esse equilíbrio é percebido por todos, é visto nos seus gestos, nas suas respostas, na sua calma desconcertante. Ser exemplo de ordem não é carregar um título, é carregar uma aura, é a vibração de quem não se dobra, de quem já decidiu que sua paz é prioridade. Quando você se posiciona com dignidade, com clareza, com elegância, a toxicidade começa a se sentir desconfortável, porque não encontra mais onde se alojar. E isso não exige frases de efeito, nem confrontos violentos. Exige autocontrole, exige autoconsciência, exige disciplina emocional. Você é responsável pela frequência que carrega. Se você vibra no caos, atrai o caos. Mas se você vibra na ordem, começa a filtrar tudo o que não ressoa com isso. E é por isso que você precisa se tornar o exemplo vivo daquilo que exige dos outros: respeito, integridade, limites, maturidade. Quer parar de ser alvo? Pare de ser previsível, pare de cair em provocações, pare de justificar sua paz. Seja intocável, seja inabalável, seja o tipo de presença que só de estar no ambiente muda o ritmo da conversa, impõe respeito sem precisar exigir. E isso não vem de fora, vem de dentro. É resultado de vigilância mental, de valores firmes, de decisões conscientes. E mais, vem da escolha diária de não se contaminar com o que não edifica, de não se perder tentando corrigir quem escolheu viver desordenado. Você não está aqui para ser entendido por todos. Está aqui para viver em coerência com quem você escolheu se tornar. E quem escolhe a ordem não mendiga espaço em ambientes contaminados. Eleva-se e o resto se ajusta ou some. Repita para si mesmo: minha presença é meu escudo, minha ordem é minha proteção. Deixe que cada passo seu mostre o quanto você não é mais acessível para os jogos de antes. Deixe que seu silêncio firme faça o barulho que sua boca não precisa mais fazer, porque no final, a presença que se eleva é a que comanda. E quem comanda não se curva. 5. Domine o jogo da presença. Às vezes o melhor ataque é desaparecer. Há uma presença que impõe respeito, mas há uma ausência que destrói completamente o poder de manipulação do outro, porque a sua presença é uma moeda rara, e quando bem usada é uma arma silenciosa, mas quando retirada é um terremoto emocional para quem estava acostumado a te ter por perto como garantia. O estoico entende que saber desaparecer é tão poderoso quanto saber se impor. Desaparecer aqui não é sumir por covardia, é sumir por estratégia. É sair de cena com a firmeza de quem entendeu que insistir é perda de tempo, de quem escolheu não alimentar mais o jogo emocional do outro, de quem entendeu que a indiferença, quando vem do centro da consciência, é a forma mais alta de recado. Presença é poder, mas presença mal distribuída vira fraqueza. Se você está sempre acessível, sempre disposto, sempre tentando resolver, sempre se explicando, você se torna previsível. E quem é previsível é manipulável. Por isso, o estoico seleciona onde aparece, quando aparece e por que aparece. Existem pessoas que merecem sua distância, não sua atenção. Gente que só funciona na sua vida quando você não está mais lá. Porque a sua presença, quando cede espaço ao desrespeito, vira combustão para a toxicidade. Mas a sua ausência obriga o outro a lidar com o eco das próprias atitudes. E nesse eco, a verdade aparece. Quando você some, você para de abastecer o outro com argumentos, com afeto, com energia, com justificativas. Você para de ser a fonte que o outro suga. E no vazio deixado pela sua ausência, algo poderoso acontece. O outro precisa olhar para si mesmo. E quem vive terceirizando culpa não suporta esse reflexo. É por isso que o estoico não teme se retirar. Porque ele entende o valor do silêncio, do afastamento, da presença controlada. Ele sabe que o simples fato de você deixar de responder, de parar de insistir, de sumir sem raiva, já é por
por si só uma mensagem poderosa. Uma mensagem que diz: eu não jogo mais esse jogo. Sumir não é apagar-se, é posicionar-se com maturidade, é recuar para recuperar sua energia, é desaparecer para se reencontrar, é deixar claro que você não é peça de reposição no tabuleiro emocional de ninguém. Você não tem obrigação de permanecer onde há desordem, não precisa insistir onde não há reciprocidade e, principalmente, não deve continuar onde é necessário implorar por respeito. O estoico não implora, ele escolhe, e quando necessário, ele se retira sem cerimônia. Dominar o jogo da presença é também dominar o tempo. Saber quando sair é tão importante quanto saber quando falar. E há momentos em que o silêncio da sua ausência fala mais alto do que 1000 tentativas de diálogo. Você quer ser respeitado? Comece sumindo, não como punição, mas como afirmação. Como quem diz: eu estou me priorizando, porque enquanto você estiver sempre presente, o outro não vai entender o valor que você carrega. Mas quando você sai, o vazio fala e o vazio ensina. Marco Aurélio escreveu: retire-se dentro de si mesmo. Nenhum retiro é mais tranquilo ou mais livre. E às vezes, esse retiro precisa ser literal, precisa ser físico, precisa ser emocional, precisa ser um corte, um basta, uma ausência consciente, uma retirada estratégica. Isso não é frieza, isso é sabedoria emocional, é escolher se poupar em vez de se sacrificar, é entender que a sua saúde mental vem antes da expectativa dos outros. E se alguém sente sua ausência como ofensa, é porque nunca respeitou sua presença de verdade. Você não precisa estar em todos os lugares, você não precisa explicar por que sumiu, você não deve satisfação a quem já te esgotou. Basta desaparecer com elegância e permanecer onde sua paz respira. Repita para si: minha ausência também comunica. E ela comunica o que sua voz cansou de dizer. Ela mostra que você entendeu o jogo e escolheu não jogar mais. Sumir é arte, e o estoico é mestre em saber quando não aparecer é a maior presença de todas. 6. Refine sua visão. Não espere frutos doces de árvores podres. Esperar algo saudável de alguém emocionalmente doente é o caminho mais curto para a frustração. Insistir que pessoas tóxicas ajam com maturidade, empatia ou justiça é como plantar no deserto e culpar a areia pela seca. O estoico sabe, o sofrimento começa quando a expectativa ultrapassa a realidade. A maioria das dores emocionais não vem do que o outro faz, mas do que você esperava que ele fizesse. Você se decepciona porque ainda espera algo de alguém que já mostrou repetidamente quem é. E é aqui que nasce o convite estoico. Refine sua visão. Veja as pessoas como são, não como você gostaria que fossem. A visão clara é o antídoto contra a ilusão. E a ilusão é o combustível da dor. Quando você insiste em esperar frutos doces de árvores que só deram frutos podres até hoje, você não está sendo bondoso, está sendo cego. E a cegueira emocional tem um preço alto: sua paz. Você precisa aceitar que algumas pessoas simplesmente não têm o que você procura. Não têm maturidade, não têm empatia, não têm capacidade de mudar. E tudo bem. Não é sua missão salvar, curar, consertar ou transformar todo mundo. O estoico não é um messias. É um guardião de si mesmo. Refinar a visão significa parar de justificar comportamentos injustificáveis. Significa parar de achar que o tempo vai mudar quem não quer mudar. Significa parar de dar o benefício da dúvida a quem já se esforçou bastante para tirar todas elas. E aqui vai uma verdade dura. Quando você fecha os olhos para a realidade, o universo vai abrir de forma dolorosa. Vai te mostrar, por meio de humilhações, repetições e feridas, aquilo que você se recusou a enxergar. Mas o estoico não espera sangrar para aprender. Ele aprende observando. Você quer proteger sua paz? Pare de projetar maturidade em quem age como criança. Pare de romantizar quem vive te machucando. Pare de fantasiar o potencial de quem já teve todas as chances. Foque no real, no que está diante dos seus olhos, não no que sua carência gostaria que fosse verdade. A visão refinada é uma das maiores conquistas estoicas, porque ela exige coragem. Coragem de cortar vínculos, de admitir que errou sobre alguém, de aceitar que certas pessoas funcionam melhor longe da sua vida. Marco Aurélio escreveu: o homem sábio não se aborrece com aquilo que não pode controlar.
e o comportamento alheio está totalmente fora do seu controle. Você pode influenciar, pode inspirar, pode sugerir, mas nunca forçar. E quanto mais você tenta forçar, mais você sofre. Por isso, refine sua visão todos os dias. Observe atitudes, não palavras. Analise padrões, não promessas. Repare na sensação que a pessoa deixa em você, não na imagem que tenta projetar. A verdade está nos detalhes que você finge não ver. E quando enxergar, não hesite. Tome decisões, ajuste expectativas, reposicione a pessoa, coloque limites mais rígidos, reduza o acesso ou, se necessário, afaste de vez. Você não deve explicações por decidir se preservar. Você só deve a si mesmo a responsabilidade de parar de se ferir por insistir em ilusões. Repita para si mesmo: eu não espero frutos doces de árvores podres. E leve essa frase como uma lâmina mental. Sempre que a esperança começar a te enganar, corte pela raiz, porque esperança sem realidade é apenas um novo nome para a autoilusão. Refinar sua visão é uma escolha diária. É ter coragem de enxergar o que incomoda. É preferir a verdade desconfortável à mentira confortável. E, acima de tudo, é entender que clareza é um ato de amor próprio. Você não pode mudar os outros, mas pode mudar o quanto eles te afetam. E isso começa pela forma como você os vê, pela lente que você escolhe usar. Lentes turvas geram expectativas irreais. Lentes nítidas geram decisões firmes. O estoico não é frio, é lúcido. E quem é lúcido não espera doce de onde só vem amargo. Ele apenas observa, entende e segue seu caminho em paz. 7. Use o desprezo seletivo. Nem todo ataque merece resposta. Você não precisa responder tudo. Nem todos os ataques merecem sua energia. Nem toda provocação exige um posicionamento. Às vezes, o mais alto nível de sabedoria é o desprezo silencioso. Não o desprezo arrogante, mas o estratégico. O que vem do entendimento claro de que se sujar com lama para provar algo a alguém é perder sua própria dignidade. Há pessoas que querem apenas uma coisa: tirar você do centro, roubar seu equilíbrio, forçar uma reação, arrastar você para um campo de batalha onde elas dominam o terreno. E o que elas não suportam? Ser ignoradas, ser tratadas como irrelevantes, ser deixadas falando sozinhas, porque o silêncio destrói a vaidade delas. E o desprezo seletivo mostra que você não considera nem o ataque, nem o atacante. O estoico entende que reagir é dar prestígio, é elevar o outro ao seu nível de atenção, é mostrar que aquilo que foi dito ou feito teve impacto. E se teve impacto, teve poder. E se teve poder, você perdeu. Por isso, o desprezo seletivo é um exercício de domínio interno. Você escolhe o que merece seu tempo, sua fala, sua energia. E na maioria das vezes, a resposta mais sábia é nenhuma. O silêncio, nesse caso, é como um espelho. Ele devolve ao outro a própria sombra. Epicteto ensinava que a melhor vingança é não ser igual. E você se torna igual quando revida, quando entra no jogo, quando se deixa levar. Você se torna igual quando desce para discutir com quem vive no porão emocional. Mas você se torna diferente e superior quando simplesmente não responde. Isso não é passividade, é autocontrole em nível elevado. Você sabe que poderia rebater, que tem argumentos, que conseguiria colocar a pessoa no lugar dela, mas você escolhe não fazer. E essa escolha é assustadora para quem vive de conflito, porque quebra o ciclo, porque mostra que você não está disponível, porque revela que você já não é mais manipulável. Não é covardia, é inteligência, porque nem toda briga é nobre, e há discussões que só servem para sujar a sua alma. E o estoico não entra em disputas emocionais para alimentar o ego. Ele recua quando sabe que o jogo é pequeno demais para sua grandeza. Use o desprezo seletivo como um filtro. Pergunte-se: isso vai mudar alguma coisa? Vale mesmo o desgaste? Estou fazendo isso por mim ou para provar algo? E se a resposta não for nobre, silencie, porque o silêncio também é resposta, uma das mais poderosas. Quem vive atacando precisa do seu combustível. E o que mata o ataque é a indiferença. Quando você ignora, você tira o palco. Quando você não responde, você quebra a narrativa.
Quando você segue em frente, você vence. Porque a verdadeira vitória é seguir leve, não provar ponto. E sim, o desprezo seletivo exige treino, porque o impulso vai gritar por justiça, o ego vai pedir revanche. Mas você não está mais nesse nível, você está em outro jogo, um jogo de paz, de equilíbrio, de domínio pessoal. Repita esse mantra estoico sempre que necessário. Nem todo ataque merece resposta. Grave isso na sua mente como uma espada embainhada, sempre à disposição, mas usada apenas quando absolutamente necessário. E lembre-se, toda vez que você escolhe ignorar um ataque, você cresce. E quando você cresce, o ataque encolhe, porque o tamanho da agressão depende do tamanho da sua reação. E se não há reação, não há alimento. O conflito morre por inanição. O desprezo seletivo é uma arte, uma blindagem, um lembrete de que você é o senhor da sua atenção. E quem controla a própria atenção, controla a própria paz. 8. Construa sua fortaleza interior. A paz verdadeira é blindada por dentro. Você pode mudar de cidade, de casa, de trabalho, pode bloquear pessoas, sair de grupos, reformar a rotina. Mas se você não aprender a construir paz por dentro, o caos vai continuar te perseguindo. Porque a verdadeira fortaleza não está fora, ela é interna, invisível e inquebrável. O estoico sabe que a única paz que não pode ser roubada é a que vem da mente treinada, do espírito vigilante, da alma decidida. Você pode estar no meio de gente desequilibrada, pode ouvir provocações, enfrentar injustiças e ainda assim permanecer sereno, porque a serenidade não é ausência de conflito, é domínio diante do conflito. A fortaleza interior é a arte de ser inatingível, não porque você não sente, mas porque você já decidiu que não se deixa dominar pelo que sente. É uma paz construída tijolo por tijolo, com hábitos mentais, com pensamentos filtrados, com escolhas conscientes. Não é mágica, é construção. Você precisa decidir que sua mente será um templo, não um campo de guerra, que seu foco será escudo, não brecha, que sua atenção será blindagem, não vulnerabilidade, porque se qualquer palavra te derruba, qualquer pessoa te controla. E se qualquer crítica te desestabiliza, sua paz ainda é alugada. Marco Aurélio dizia: a alma permanece invencível quando ela mesma se recusa a se perturbar. Isso é uma fortaleza. Não significa apatia, significa autocontrole. Você sente, mas você escolhe. E ao escolher, você se liberta. Fortaleza interior é saber o que pensar quando tudo em volta grita. É manter a calma quando seria fácil gritar. É escolher a razão quando o instinto quer vingança. É preferir a distância estratégica à resposta impulsiva. É dominar os olhos, os gestos, os impulsos. É respirar fundo quando tudo diz reaja e ainda assim não reagir. E como se constrói isso? Todos os dias. Não tem atalho, tem vigilância, tem consciência, tem escolha. Você filtra seus pensamentos, você questiona suas emoções, você treina sua mente como um guerreiro afia sua espada, porque no fim das contas, sua mente é sua arma ou sua prisão. Você precisa começar pequeno. Observe o que rouba sua calma. Reflita sobre o que você poderia ter ignorado. Reaja menos, escute mais e, acima de tudo, pare de se colocar onde sua paz não cabe. A fortaleza começa com a saída dos lugares que te enfraquecem. Fortaleza também significa saber estar só, porque quem precisa de aprovação constante vive vulnerável, mas quem se basta, se blinda. Quem cultiva a paz na solidão não se vende por companhia rasa. Quem se entende não precisa ser entendido por todos. E sim, você vai ser chamado de frio, de distante, de arrogante, mas isso é apenas o reflexo de quem não consegue mais te manipular. Não se incomode, porque quem vive tentando invadir a mente dos outros não suporta encontrar uma porta fechada. E a sua mente precisa ser essa porta, não de ferro, mas de decisão. Repita para si: minha paz é minha prioridade. Minha mente é minha fortaleza. Diga isso nos dias bons e nos dias difíceis, porque no fim, a diferença entre um escravo emocional e um estoico é uma só. O estoico decidiu que ninguém mais tem poder dentro dele. Construa essa fortaleza com silêncio, com leitura, com reflexão, com disciplina.
com presença, com coragem de se afastar, de recuar, de dizer não, de romper ciclos. Fortaleça-se ao ponto de que, mesmo que tudo ao redor desabe, você siga firme, inteiro, alinhado com sua essência. A paz verdadeira não depende do mundo parar. Depende de você não mais dançar no ritmo do caos. Ela é silenciosa, discreta, mas poderosa. E uma vez construída por dentro, ninguém mais a toca. Você não precisa de permissão para se libertar. Não precisa da aprovação de ninguém para manter sua paz. Você só precisa de coragem. Coragem para aplicar cada uma dessas lições estoicas. Coragem para se afastar, se calar, se proteger e se fortalecer. A paz que você procura não está no outro. Está em você. Mas ela exige escolhas duras, consistentes, conscientes. Agora é sua vez. Escreva nos comentários a sua declaração estoica de poder. Eu escolho minha paz. Eu comando minha mente. Eu me liberto do que me enfraquece. E que essa frase seja o seu novo ponto de partida.